Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Conectados na Lição. Que bom que nós podemos estar juntos aí por mais uma semana, estudar a lição da Escola Sabatina. Chegamos à lição 11, né? Apostasia e intercessão. Estamos estudando o livro de Êxodo nesse trimestre e eu peço que você permaneça conosco, né? Durante esse estudo da lição, nós vamos estudar de forma diária, né? Como a lição traz as suas considerações, e vamos disponibilizar de forma diária, e na sexta-feira a gente disponibiliza então o nosso material aí completo de toda a semana. Comigo aqui, meu grande amigo, professor Anderson. Anderson, tudo bem? Tudo certo, Fábio? Uma alegria mais essa semana estudarmos a lição junto. E você que acompanhou aí na última semana, foi a primeira semana desse projeto. Exatamente, né? Nós pedimos até um feedback ali, né? Comenta lá no YouTube da igreja, como é que estão achando, né? E Anderson, qual que era a tua ideia lá que você falou que vai fazer com o pessoal? Porque veja, como é que é a lição na igreja, né? O que os irmãos fazem? Eles participam, né? Então, nós vamos querer que as pessoas participem também, né? Então, você que quiser manifestar a sua né, qualquer consideração ali nos dias da lição, né? Você vai poder. Nós estamos vendo ainda como é que nós vamos fazer isso, né? Mas nós vamos implementar, porque eu acho que o pessoal tem que participar, né? É isso aí. Se você tem o interesse de participar aqui desse momento do estudo da lição, já entre em contato comigo, entre em contato com o Fábio. Nós vamos orientar você aí como que você vai passar aqui também, como que você vai aparecer aqui no Conectados na Lição. Isso mesmo. E eu aproveito, né, o início aí desse estudo para convidar você, né, que acompanha o nosso canal do YouTube, da Igreja Adventista Central de Guaíra, para você curtir ali o nosso canal, né, ativar os sinos das notificações, porque nós temos vários conteúdos lá, que, né, além dos cultos que são transmitidos ao vivo, mas nós temos às terças-feiras o programa Ensino de Jesus, que é um programa de estudo da Bíblia. Também temos nossos domingos especiais, que também tem temas, né, específicos para estudo, também às 19h15. Então, curta lá o nosso canal e vamos repassar também, compartilhar esse estudo, os dias da semana. Você só recebeu ali no WhatsApp ou entra lá no canal, clica em compartilhar lá, envia no WhatsApp, sai enviando os links para todo mundo aí. Grupo da família, grupo dos amigos. Exato, o intuito é esse, é propagar a palavra de Deus. Você vai estar aí evangelizando, que é a nossa intenção. Às vezes a pessoa fala, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, mas isso é evangelizar, irmão. Você pega ali aquilo que você sabe fazer, que né, conversar com os amigos ali, e sai soltando o conteúdo que você tiver aí, que você tem disponível, e nós deixamos disponível lá para você justamente fazer isso, né, Anderson? É isso aí. E, bom, Anderson, nós vamos iniciar, mas antes eu pediria, né, para que fizesse uma oração para a gente poder iniciar o estudo. Vamos orar, então. Nós te louvamos, Senhor, por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Te louvamos pela nossa vida, pela nossa saúde, por esse momento tão especial. No estudo dessa semana, nós possamos aqui compreender, que nós possamos aqui deixar essa palavra gravada no nosso coração, na nossa mente, e que possamos transmitir ela para todas as pessoas ao nosso redor. Que possamos compreender o quão importante é sermos obedientes a Ti e guardarmos os Teus mandamentos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Anderson, 11ª, né, 11ª lição, tema do trimestre, apostasia e intercessão. Então, nós temos como base o verso para memorizar, de Êxodo 32,
31 a 32, que diz: Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, peço-te que me risque do livro que escreveste. A lição de sábado, né? Ela inicia, então, a lição traz essa situação de Moisés, a lição de sábado, ela vem falando, então, né, de quando Moisés se assentou ali no acampamento de Israel, né, pelos 40 dias, o que aconteceu, Anderson? O que isso traz aí de importante para nós? Várias lições nós podemos tirar dessa história. Para mim, é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Primeiro, mostra a importância de Moisés como pastor do povo, porque a história fala que ele se ausentou 40 dias e nessa ausência desses 40 dias o povo voltou como se tivesse voltado para o Egito de novo, em questão de adoração, em questão de idolatria, né? Então isso mostra a necessidade do pastor. E nós temos o pastor da nossa igreja, mas também nós como pastores, né, os homens como sacerdotes da nossa casa, também a importância de reunirmos a nossa família, de fazermos esse pastoreio, né? Os professores da escola sabatina também fazem o pastoreio, né, com os alunos. Então, assim, a figura do pastor, mas não só o nosso pastor distrital aqui, e o pastor Jorge, né, mas nós temos outros pastores também, o pastor Eduardo na escola, o pastor Wesley também, que é capelão da escola. Mas cada um de nós aí podemos, né, e devemos exercer o sacerdócio aí, né, em diferentes momentos ali da nossa vida. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Mas o ponto mais lindo e mais interessante é que quando Moisés vê a situação do povo e vê que o povo fez, né, imagens de ouro e estava adorando, né, idolatrando essas imagens de ouro, ele vai se encontrar com o Senhor. E é interessante que ele intercede pelo povo, porque Deus comenta, né? Deus fica irado, né? Devido a tudo que aconteceu. E num primeiro momento é destruir aquele povo e fazer dele uma nova nação. Só que daí Moisés, por ser o pastor dos pastores, para mim é o grande exemplo de pastor, ele vai e faz o quê? Intercede por esse povo. Ele fala assim, não, perdoa eles. Gostaria que o Senhor perdoasse eles. Ele intercede pelo povo. Ele chega ao ponto de dizer assim, mas se o Senhor não perdoar, o Senhor tem o direito de não perdoar também, é o Senhor que vai escolher se vai perdoar ou não. Mas se o Senhor não perdoar, então elimina eu também, risca meu nome também, eu não quero. Se não for com esse povo, eu não quero. Interessante, o Anderson, veja, 40 dias só, cara, de ausência. 40 dias. E aquelas pessoas já estavam vendo vários milagres, né? E aí fica aquela pergunta, como que é possível isso, né? Como que isso foi possível? Aí a lição traz algumas causas prováveis ali, né? Desconhecimento de quem é Deus, o ofuscamento dos desejos carnais, ingratidão, preocupações diárias, lembrança do Egito, falha de liderança de Arão. Mas a gente fica essa reflexão, né? Como que nós, e vamos trazer para o nosso momento, né? Quantas pessoas hoje que conhecem a verdade e aceitaram a verdade e do nada, em um piscar de olhos, Uma pandemia, aquele que está em pé, cuidado para não cair. Em uma pandemia, em um desligamento rápido, a pessoa deixa de crer, ou então começa a questionar coisas que até então eram inquestionáveis. Como que Satanás age, né? Isso é importante. E claro, aí nós vamos falar lá na frente da intercessão, né, também. Em seguida já como que a intercessão também é forte, né? Desculpa te cortar. Não, fica à vontade. Mas é que a gente viu aqui, nesse caso da lição aqui, foi a ausência de um pastor, né? A ausência de Moisés ali causou toda essa situação. Agora, vamos lembrar da pandemia, né? Nós estávamos ali frequentando os cultos com as nossas atividades normais,
os ministérios da igreja funcionando, de repente, de uma hora para outra, né? Né? Fica em casa. E daí a gente ficou um período, né? Em casa, os cultos sendo transmitidos online, e aí nós ficamos aguardando o momento que era para retornar, que seria permitido retornar. E daí foi permitido um número X de pessoas. Aí, né? A pessoa diz, não, mas eu sou de grupo de risco, eu não posso voltar. Exatamente. Né? Daí agora já está tudo normal, e quantos não voltaram? Não voltaram. Quantos não voltaram? Ah, mas eu assisto, o culto do NASP, é melhor. Né? E quantos não estão assistindo nem o culto do NASP? É aquela coisa, né? Tudo é uma porta, tudo é um início. Exato. O pessoal fala, eu creio que assim, uma pessoa que vai, por exemplo, que um dependente químico, ele não fica dependente químico do dia para a noite. Né? É tudo um processo. Bom, mas então é isso. E vamos deixar uma pergunta aqui, né, nessa lição de sábado, Anderson. Qual dessas causas aqui que a lição fala, né? Ingratidão, desejos, pressão cultural, falta de liderança, né? Qual dessas causas mais nos ameaça hoje? E por quê? Né? Fica esse questionamento para o pessoal de casa. Bom, a lição de domingo, liderança fracassada. Nós temos um problema ali, né? Com Moisés ausente, o povo ele exige um Deus visível, né? Que vá ali. Nós queremos um povo que vá, um Deus que vá diante de nós. E Arão, né, cede a essa pressão desse povo que, né, recolhe o ouro e molda um ídolo ali e permite um culto ali, né, sincrético ali entre eles. E o povo chega a dizer, então fala, né, este é o teu Deus, né, que te tirou do Egito. Olha só como que se desvirtua, né? É o efeito manada, aquela coisa, né? É aquela coisa, irmão. Inicia normalmente no coração de alguém, qualquer tipo de desejo, de intenção contra Deus. Como iniciou no céu, né? Os anjos, um terço dos anjos não caíram do céu à toa, iniciou isso no coração de alguém e foi repassado. Mas o que isso importa para nós, né? Como que nós conseguiríamos passar por uma situação dessa, né? E a ponto de chegar um líder que era uma pessoa escolhida por Deus para ser um sacerdote e ceder essa pressão, né? E o que é interessante também, eu acho que vale a gente ressaltar aqui, é a questão do comportamento do povo, né? Porque era um povo que teve uma experiência com os deuses lá do Egito, e eles estavam em que condição lá no Egito? Como escravos, ou seja, pegando as migalhas, né? Pegando as migalhas. Então, eles adoravam aqueles deuses, e o exemplo que eles tinham de Deus era aqueles dos egípcios. E, entre aspas, o que aquele Deus estava concedendo para eles? Escravidão. Era escravidão, era o que eles estavam recebendo. Aí aquela geração só conhecia escravidão, né? Escravidão e só conheciam aqueles deuses. De repente surge o Deus verdadeiro, né? O verdadeiro Deus liberta eles. Aí agora eles não são mais escravos, eles estão vendo as bênçãos acontecendo. Mesmo que eles estão no deserto, existe toda a proteção para eles, todo o conforto, né? Para não passar calor durante o dia, não passar frio durante a noite, não passar fome, porque até o maná caía do céu, né? Só que eles querem adorar aquele Deus que entregava para eles a escravidão. Parece ser meio confuso, né? Só que, infelizmente, o ser humano tem isso dentro, é a natureza pecaminosa. Sim. Então a gente se contenta com as migalhas, né? E a gente se acostuma com as migalhas, né? Que muitas vezes o inimigo coloca de bandeja ali e muitas vezes acaba brilhando nos olhos do ser humano. E foi o que aconteceu com eles. Mesmo com todas aquela situação, não, mas queremos
adorar um Deus que seja de ouro, que seja visível, como, né, você comentou ali, que seja palpável. Palpável. Importante que se diga, Anderson, que qual que é, o que a lição de domingo traz? Essa questão da lição referente à liderança, né? Veja, Arão ele não teve uma firmeza moral, né? A hora exigiu uma coragem inabalável ali de Arão, né? Mas Arão ele demonstrou o quê? Indecisão, ele demonstrou timidez, né? E a concessão de um líder arrasta muitos. Você como líder, você como uma pessoa que as pessoas, às vezes nós não temos noção da nossa lugar de liderança, sabe? Uhum. Às vezes nós não temos noção. Às vezes tem pessoas que não falam, mas colocam você como um padrão a ser seguido, que não é o correto, né? Nós somos cristãos, nós temos que seguir a Cristo, mas o ser humano ele coloca esse padrão, é o que eles fizeram lá. Eles pegaram uma estátua para seguir, e o ser humano costuma fazer isso. Agora, olha que importante. Posso dar um exemplo? Com certeza, à vontade. Eu cresci na igreja adventista. A minha avó é pioneira da igreja adventista lá em Palotina, me levava na igreja desde pequeno. Eu me batizei aos 12 anos na igreja adventista, mas frequentei todas as classes da escola sabatina, desde o hall do berço até a classe dos jovens. E com 19 anos eu tomei uma decisão, que foi sair da igreja. Só que eu sou o irmão mais velho de casa. E ao eu tomar essa decisão de sair da igreja, automaticamente a minha irmã, que veio depois de mim, também saiu da igreja, e o meu irmão, que veio depois dela, que é mais novo, também saiu da igreja. Então, hoje eu fiquei 5 anos fora e eu retornei para a igreja. Faz 13 anos, nesse ano completou em março 13 anos que eu retornei para a igreja. Os meus 2 irmãos não retornaram ainda. Então, olha só, eu, né, o espelho de casa, o líder de casa, uma influência positiva, mas também fui uma influência negativa. E os frutos dessa influência negativa colhem até hoje. Então, eu oro pelos meus irmãos, a minha consciência pesa, porque uma decisão minha acabou afetando. E no caso ali de Arão, tem um perigo, olha só, esse perigo é de nós, e isso acontece com todos, de legitimar um erro. O que quer dizer isso, cara? Quando ele autoriza, ele vai pegar ouro ali para fazer o... né? O que acontece na cabeça de quem está, né? Dos seguidores? Opa, não, isso tá certo. Ó, o sacerdote está indo pegar. Então não tem nada errado, nós estamos... Esse caminho é o caminho... Então você acaba legitimando uma questão, sabe aquela de cortar o mal pela raiz? Às vezes levantam alguma questão, é aquela questão de muitas coisas a gente negocia, menos princípios. Princípios não dá para negociar, né? E ali era um princípio, né? Era a lei de Deus sendo quebrada. Eu penso assim, quando eu vou falar de várias questões, né? Porque por eu ser adventista, me questionam várias coisas. Ou é por conta da questão alimentar, questão de joias, questão de... Sábado. Tem coisas que eu particularmente chego e falo, olha, isso aqui que nós estamos tratando são questões que são orientações divinas, porém, isso não é ponto de nada, de salvação. Isso aqui são situações que é para você viver melhor, para você ter uma vida melhor, né? Agora, mas e o sábado? Não, por quê? Por que não, irmão? Porque Deus falou que não, que é desse jeito, é desse jeito.
mas... Não. Mas... Então, assim, o caráter de Deus estampado assim, na sua lei ali, isso é inegociável, né? Arão não... Mas, né, Arão, ele fez fez o corpo mole, né? Eu quero deixar as perguntas aqui da lição, então, de domingo. Como Arão, um líder de Israel, pode ter sido tão fraco? De que maneiras ele deve ter buscado justificar em seu próprio coração as ações terríveis que estavam acontecendo? Então fica também aí para a gente refletir, para a gente meditar nessa questão também. Eu vou deixar você começar a lição de segunda aí, então. Vamos lá, então. Idolatria e o mal. A lição de segunda, ela vem trazendo ali algumas referências, né? E pede para nós fazermos a leitura de Êxodo, capítulo 32, o versículo 6. E aqui a lição de segunda, ela entra no bezerro de ouro, né? E eles escolheram, né, então, fazer essa imagem, e essa imagem que eles escolheram fazer foi um bezerro. E toda a adoração e toda a idolatria, eles estavam, então, direcionando e concentrando, né, para esse bezerro. E ele se assemelhava ao deus touro egípcio, né? Ou seja, era o que eles viram lá, eles tentaram replicar agora, né, ali nesse momento. E daí a lição traz aqui que essa foi uma transgressão flagrante do primeiro e do segundo mandamento. Foi uma transgressão, né, do primeiro e do segundo mandamento. Ou seja, não terás outros deuses diante de mim, e o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Então quebraram 2 mandamentos. Exato, e vê, Ezequiel fala ali, né, a raiz dos demais pecados, né? Em Ezequiel, a idolatria, ela é a matriz da miséria, né, espiritual de Israel. Na verdade, sempre que se fala em Israel, a idolatria, ela tem né, esse problema. E veja, nós estamos falando de Israel lá, mas o povo de Deus, cada um tem o seu espinho na carne ali, né, cara, que é o problema, né? Hoje... Eu ia falar, mas hoje também o problema é a idolatria. Só mudou a forma, né, cara? Exato. Só mudou a forma. Mas eu creio ainda, Anderson, que hoje, por ação do próprio Satanás, eu creio que ainda o sábado é mais violado que o primeiro mandamento e o segundo mandamento, cara. Sim. Por conta da ação do próprio Satanás, né, que fez com que as pessoas entendessem que o sábado não é nada, né? Mas óbvio, hoje muitas pessoas idolatram tudo, né, antes de Deus. Tem irmãos, veja, pessoas que, sei lá, colocam a família em primeiro lugar, não que não devia estar, mas a família, eu digo assim, às vezes um filho, às vezes uma esposa, às vezes o trabalho. Nossa, mas você está falando que não é para ser... Não é isso, é que Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Quando você deixa a igreja para ir para casa fazer comida para o seu marido, entendeu? Alguma coisa, né? Quando você deixa de estar do lado de Deus para, de alguma forma, servir ou fazer alguma coisa do interesse do teu trabalho, é isso que eu estou querendo dizer, né? Sim. Muitas coisas, o dinheiro, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, assim, tem a idolatria, ela é a raiz né? Dela que brota os outros pecados. Ezequiel fala isso, né? Em Ezequiel 8. Eu acredito que os mandamentos têm muito a ver com a essência. Nós não podemos perder a essência do princípio, a essência da observância dos mandamentos. Por exemplo, eu me lembro, na minha infância, que existia todo um cuidado com relação da minha mãe, né, com relação à questão do sábado. Então, existia uma preocupação de que a casa, todos os afazeres precisavam estar prontos até o pôr do sol.
a comida do sábado precisava ser feita na sexta-feira, a roupa já estava escolhida para ir para a igreja na sexta-feira. E se acontecia qualquer situação que atrasasse, chegava no pôr do sol na hora do culto, não era feito. Sim. Se acontecesse qualquer situação lá que a casa estava... começou a limpar a casa e não deu tempo de terminar, não terminava. Entendeu? Ficava ali. Entende? Então, aí, hoje, né, ao olhar para trás, pode ser que algumas pessoas olhem e falem assim, não, mas como era antigamente, era um negócio rígido demais, não precisava tudo isso, entendeu? Hoje o sábado é para ser um dia mais tranquilo, não é para ser, né, uma fardo, situação né? dessa e tudo mais e tal. Mas aí eu deixo um questionamento aqui. Será que não se perdeu ou não está se perdendo a essência? Não, tem algumas coisas... Eu entendo que, às vezes, algumas coisas, né, impondo, né, rigidez e tal, não é esse o objetivo. Só que também não pode ser tudo largado. Tem algumas coisas que, por exemplo, né, vamos falar de Ellen White. Ellen White, quando ela escreveu algumas questões a respeito do sábado, sei lá, vamos falar do almoço, né? Poxa, veja, você... naquela época, para se fazer um almoço, você ia lá, cortava lenha, fazia o fogo, colocava, prepara tal. Hoje você vai lá e pum, aperta um botão e esquentou. Hoje é prático, né? Então assim, exige muito. Isso, né? Então tem certas mas, cara, vamos ser assim coerentes. Todo mundo sabe quando tá fazendo alguma coisa errada. Esse é o ponto. Você entendeu? Sim. Todo mundo sabe, irmão. O Espírito Santo tá aí para isso. Todo mundo sabe. A hora que você faz, você... Poxa, poderia ter feito diferente, né? E eu me lembro da mesa posta na sexta-feira. Tudo arrumadinho para que a gente pudesse receber o sábado e depois comermos juntos. Ali, aquela coisa que a gente se transforma naquilo que a gente vivencia, né, cara? E isso é gradativo. Não tem... Nós somos frutos do meio ali. Nós somos frutos do meio. Se você anda com pessoas que estão sempre ali seguindo a Deus, está lendo, está fazendo a meditação, está orando, não tem como você, né? Isso vai fixar, né? Agora nós somos frutos do meio, né? Então tem realmente essa questão aí. Isso aí. Quarta-feira, a justa ira de Deus. Êxodo 32, de 9 a 29. Então, Deus, ali, ele anuncia um juízo, né? E ele fala, eu acho legal essa parte da Bíblia, mas eu mato todo mundo e faço de novo. Começo do zero. E Deus, né? Imagina como é que já não estava, né? Deus naquele jeito. Eu acho engraçado essa parte. Falo, poxa, o povo de Israel pilhava demais também, né, cara? Só era uma atrás da outra, fazendo coisa que não devia. Mas então Deus propõe, né? E aí Moisés intercede, né? Fala, olha, é o povo teu, né? Tu tiraste eles do Egito. E as tuas promessas estão em jogo. Então, importante isso. Mas Moisés, quando viu o bezerro, ele também ficou irado, né? E jogou as tábuas no chão. Quebrou. Ele viu o povo adorando o bezerro e dançando. Ele falou, mas que negócio é esse? Onde já você imagina, irmão? Você imagina, Anderson. Você sai de casa com a família organizada, tudo certinho, tudo bonitinho ali, né? De repente você volta, o trem tá virado giraia e... Deixa eu te contar uma história. Quando eu morava lá em Palotina, lá, e a gente frequentava a igreja lá, e era adolescente, eu frequentava a classe dos adolescentes e a minha irmã frequentava a classe dos juvenis. E o sábado à tarde, a gente tinha ensaio do coral, tinha JA, e nós morávamos longe da igreja, e minha mãe não tinha carro. Então nós tínhamos que ir a pé. Então nós saímos de casa às 7h30, 7h45 para chegar 9 horas na igreja.
e nós íamos caminhando. No retorno para o almoço, alguns irmãos davam carona. Então, alguns irmãos que moravam ali perto da região da minha mãe davam carona e tal. Só que era difícil ter carona para todo mundo, porque era minha mãe e mais 4 filhos, eu e mais 3 irmãos. Então, geralmente quem ia era minha mãe e os meus irmãos mais novos. Eu tinha que voltar a pé para casa. Canela. Voltar a pé para casa. E tinha várias atividades à tarde. E tinha um ensaio de um coral de adolescentes lá na igreja, o coral das crianças, e eu participava. E teve um dia que algumas amigas da minha irmã dos juvenis foram lá para casa para almoçar e ficaram. E a minha mãe saía da estudo bíblico e eu fui para o ensaio do coral. E a minha irmã ficou com algumas amigas ali dos juvenis, todas da igreja em casa ali. E eu fui para o coral e naquele dia não tinha JA. Porque quando tinha JA, a gente voltava para casa só de noite. Uhum. E naquele dia não tinha JA e eu cheguei mais cedo em casa quando eu fui aproximando da porta, sábado à tarde, eram umas 4 horas da tarde, 4:30 da tarde. Tô até imaginando, hein? 4:30 da tarde, eu escutei a televisão ligada no Caldeirão do Hulk. Naquela época tinha o Caldeirão do Hulk no sábado à tarde, escutei a televisão ligada. Quando eu abri a porta, estavam lá as juvenis da igreja, Tudo assim. sentada no sofá, com uma bacia de pipoca, a televisão ligada no Caldeirão do Hulk, e elas aqui, suco e pipoca e Caldeirão do Hulk. E eu cheguei e vi aquilo e falei, gente, o que está acontecendo aqui? Né? Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? É sábado, televisão ligada e tal, porque não se ligava a televisão naquela Entendi. época. O que a gente faz hoje de ficar nas redes sociais, de ficar Que assistindo é vídeos ali, de ficar vendo e tal, naquela época não se ligava a televisão. E a televisão ligada, e eu falei, gente, o que é isso? O que está acontecendo aqui e tal e tudo? Minha irmã pegou a lição, virou atrás da lição e falou, não, olha aqui, ó, o pôr do sol era 6 horas da tarde, olha lá o relógio. O que elas fizeram? Olharam o horário da lição, era do pôr do sol, era 6 horas da tarde, adiantaram o relógio, 6 horas da tarde, fizeram o pôr do sol na maior inocência e ligaram a televisão. Pelo menos foi na inocência, pô. Não, pelo menos fizeram o pôr do sol, né? Fizeram, né? Mas aí eu quero chegar no que aconteceu com o povo de Israel. É mais, né? Se perderam ali, né? A conexão, saiu fora a conexão. Quando, né, foram ali, fizeram o bezerro e tal, quando Moisés chegou, foi igual eu chegando em casa no sábado à tarde. Que negócio é esse? O que tá acontecendo aqui? Não, já fizemos o pôr do sol, já adiantamos o relógio ali. E aí, então, né, o senhor, ele retém o mal que ele falou que ia fazer, né, por intercessão, e Moisés, ele desce, ele vê a cena, negócio falou, ele quebra, né, e Deus depois manda fazer, né, outras novas tábuas e ele mesmo reescreve a lei. E também tem ali o confronto com Arão, né? E Arão faz o quê? Ele culpa o povo e alega que o bezerro saiu do fogo. É interessante. Arão, espertão. E, né, ele se auto-enganou, né? Ele se auto-enganou. É um auto-engano. Ele mostra, né? Veja, a cadeia, né? Mas, é idolatria, seguido do quê? Mentira, né? Mentira. E Moisés vê o povo ali descontrolado mas e o age que para acontecer aconteceu essa quando rebelião. Deus questiona Adão e Eva? Um joga pro outro também. Exato, mesma coisa, né? E a teologia do juízo ali, da intercessão, né? A ira de Deus, ela é justa porque protege a aliança e o povo. Mas Deus ia matar todo mundo. Sim, a justiça é por isso. E a intercessão de Moisés mostra que o caminho bíblico da mediação é apelar ao caráter e às promessas de Deus. Foi o que ele fez, né? E foi o que valeu. Então é interessante que nós tenhamos essa base aí do juízo e da intercessão. Ok, vamos lá então. Quinta-feira agora nós vamos falar especificamente da intercessão. O que você tem a dizer aí? É interessante porque Moisés faz ali como se fosse Jesus, né? Porque ele chega ao ponto de falar, olha, se não for perdoar eles e for exterminar eles, então me extermine também.
E daí eu quero puxar aqui, porque às vezes existe alguns casos e algumas situações que talvez a gente chegue a pensar e fala assim, não adianta nem orar. Às vezes alguém pede oração pra gente, né? Uma mãe pede oração pelo filho, né? Ou uma esposa pede oração pelo marido, ou talvez pode ser que você aqui que está acompanhando a lição aqui, pode ser que você seja essa pessoa que já desanimou de interceder. Pode ser que você não sinta mais vontade de orar pelo seu filho, ou não sinta mais vontade de orar pelo seu marido, ou né, o marido orar pela esposa, enfim, talvez seja alguma coisa assim, e você talvez não quer mais interceder. Aqui é um exemplo que a intercessão valeu a pena, a intercessão teve um resultado, só que foi uma intercessão tão forte que é o ponto de ele colocar a sua própria vida. Ele colocou a sua própria vida. Ele É o que a falou, lição olha, fala, né? Até onde que vai o intercessor, até né? onde que vai o intercessor, né? Então No ele... caso, o que é o máximo de uma intercessão? É o sacrifício. Isso aí. Que foi o único que fez isso por nós. Exato. Né? Então interceder por alguém que precisa é você ir até a última instância. Eu creio que esse nível de intercessão, cara, é um nível de amor descomunal. Veja, você vai ver mães, talvez, intercedendo dessa forma, né? Pais, talvez, intercedendo dessa forma. Para você, a ponto de você se sacrificar por uma pessoa, é muito fora. E Moisés, ele fez isso, né? Ele chegou a esse ponto dele falar assim, não, então, você me risca, então. Aí é pesado, o cara foi firme, e ele sabia que Deus não estava brincando. Talvez nós faríamos por um filho, talvez É o nós que eu estou faríamos... dizendo, né? É uma situação que talvez um filho, e olha lá, pela né? esposa, faríamos pela nossa família. Agora, saiu aqui de dentro, aqui, né? Do nosso ambiente familiar, daí já... Não, e muitas vezes você vê uma mãe orando por um filho aí 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? E é isso aí, cara, é o amor. É complicado. O verbo hebraico, Anderson, é interessante isso aqui também, ó. Perdoar, nação, significa levar, carregar. Né? O mesmo que Isaías coloca, Isaías 53, que é linda a passagem, né? Isaías 53, 4, ele tomou sobre si as nossas dores, né? As nossas iniquidades. Assim, a lição ela traz que Deus mesmo em Cristo carrega o pecado, né? Uma expiação assim substitutiva. Então, essa chave linguística aí de Cristo, do que a lição está falando, é importante que se diga também, né? O perdão ele vem em forma substitutiva, né? O pecado ele é levado, mas alguém paga. E isso nós temos que ter em mente. Então, a intercessão, ela em si, ela é forte, né? E ela tem que ser feita, e ela tem um objetivo, né? Que vai ser aceito, que é Deus fazer essa troca, né? E aqui fala a teologia do perdão. Né? O perdão não é passar a mão, é Deus assumindo o custo. Né? Quando você intercede, né, e o perdão vem, não quer dizer que, olha, é Deus assumindo o custo. Eu fumei a vida inteira, né? E aí eu tenho um câncer, né? Eu sou curado desse câncer. Né, não é normal, não é a lógica da coisa. A lógica da coisa é, eu fumei, eu tenho um câncer e eu posso morrer por isso, por conta disso. Essa é a lógica. Né? O nosso pecado é aquilo, você pecou, você se sujou e o pecado ele não sumiu, ele está lá. Deus pega e carrega, isso é importante. A sentença de Deus lá no Éden foi muito
incisiva, né? Aquele que pecar, esse vai morrer, acabou. Não tem volta. A única forma é essa. É essa. E para mim o ponto principal da lição dessa semana é a manifestação do amor de Deus pelo povo, né? O quanto que Deus ama as pessoas, o quanto que Deus ama cada um de nós e o quanto que Ele pode fazer além do que nós pedimos e pensamos, né? Ele está disposto a fazer por cada um de nós. E você vê, né? Deus, desde quando Ele cria o plano da salvação, Ele já tinha esse objetivo, né? De salvífico. E quando Ele vê Moisés falando isso, ele fala, não, meu filho, né, vai ter que se entregar. E Moisés, ele antecipa a obra de Cristo ali naquele momento, né? E o único capaz de levar o pecado do mundo. Então, por isso que Deus ainda fala, não, tudo bem, então vamos fazer isso aqui e tal. Porque ele sabia que lá na frente Cristo viria para poder extirpar. Porque aquele povo lá, depender dele, tinha que fazer o que Deus falou mesmo. Mata todo mundo, faz outro. Você entendeu? Não, é verdade, né? Se não fosse, se não tivesse, se Deus já não soubesse desse plano, não tem porquê. Né? Por que Deus ia passar a mão? Não tem porquê. Né? A intercessão ia ser em vão. Né? Em vão. É isso aí, eu creio que nós conseguimos, né, pincelar aí tudo o que nós tínhamos que falar. Quer fazer alguma consideração final aí, Piano? Eu acho que seria isso, acho que conseguimos aí fazer um resumo aí. E lembrando, você que está assistindo aí, que é importante você ter a lição, você responder as perguntas da lição, você ler a lição, né? Você escutar o nosso vídeo aqui é mais um complemento, né, Fábio? Exatamente, esse vídeo é para a gente, né, aquela conversa que a gente faz nas classes, né? A gente antecipa aqui para que você possa ir analisando, estudando. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então é importante que seja uma base, mas a lição ela é diária, por isso que nós estamos soltando os vídeos diária, 6 horas da manhã, todos os dias, tá? Estará disponível. Então, desde sábado, só no sábado que ele é lançado, Anderson, às 5 horas da tarde, que ele entra pro pôr do sol, para meditação, né? Mas a partir de domingo até quinta-feira, 6 horas da manhã, e na sexta, então, o programa completo. Irmãos, nós agradecemos a presença de vocês, mais esse estudo da lição da Escola Sabatina, e pedimos que vocês, né, mais uma vez, que vocês curtam lá a nossa página, que vocês acompanhem, comentem lá o que vocês estão achando, né, desses vídeos, e estamos à disposição. Quem quiser mandar qualquer mensagem ali para mim, para o Anderson, se tem os contatos, pode entrar em contato. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço para você. Nos encontramos na lição da próxima semana e nesse momento o Fábio vai fazer uma oração para nós encerrarmos. Vamos fazer oração então. Querido e amado Pai, agradecemos a sua presença entre nós, agradecemos que o Senhor pôde nos dar entendimento sobre o que o Senhor quer de nós através da sua palavra. Amém. Pedimos que o Senhor permaneça conosco, com todos que estão em suas casas. Agradecemos tudo que faz por nós. Pedimos isso em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.